caso de hoje é considerado um dos crimes familiares mais chocantes dos Estados Unidos. Uma história recente e perturbadora, um caso que parecia impossível de acreditar, porque por fora eles pareciam uma família absolutamente normal e perfeita. Essa é a história de Chris e Shannon Watts. Oi, eu sou a Mina e seja muito bem-vindo a mais um Investigação Aberta com a Detective Night. Chris e Shannon Watts viviam no Colorado com suas duas filhas. Inclusive, Shannon estava grávida do seu terceiro filho com Chris. Seus filhos eram Bella, de 4 anos, Celeste, ou como era conhecida, Cici, de 3 anos, e o bebezinho que ia nascer se chamaria Nico. Nas redes sociais, a vida deles era perfeita. Shannon postava vídeos constantes da rotina da família. Festas, viagens, brincadeiras com as crianças, declarações apaixonadas pro marido. Tudo tinha a aparência de uma família feliz, estável e amorosa. Mas em agosto de 2018, essa imagem desmoronou completamente. Na manhã do dia 13 de agosto, Shannon desapareceu. Uma amiga próxima, chamada Nicole Atkinson, começou a estranhar o silêncio dela quase que imediatamente. Shannon tinha voltado de uma viagem de trabalho durante a madrugada e tinha consulta médica marcada de manhã, algo que ela jamais perderia. Mas mensagens não eram respondidas, ligações não eram atendidas, ia tudo direto para a caixa postal. E ninguém conseguia contato com ela. Preocupada, Nicole foi até a casa da família. O carro de Shannon ainda estava na garagem. Os sapatos dela ainda estavam dentro da casa. Bolsa, celular, medicamentos, tudo parecia ter sido abandonado. E aí começa a parte mais estranha do caso. Chris Watts parecia completamente não abalado com nada. Ele estava estranho desde o primeiro momento. Quando a polícia chegou para fazer uma verificação de bem-estar, o Chris demonstrava um comportamento considerado incomum por muita gente que assistiu as imagens depois. Ele parecia frio, sem emoção, inquieto e mais preocupado com a reação da polícia do que com o desaparecimento da esposa grávida e das duas filhas pequenas. As imagens da câmera corporal da polícia viralizaram mais tarde porque muita gente dizia sentir algo estranho imediatamente. Poucas horas depois, Chris deu entrevistas para canais locais pedindo o retorno da família, mas as entrevistas acabaram causando ainda mais suspeita. Enquanto dizia estar preocupado, ele sorria em momentos estranhos, balançava o corpo nervoso e evitava falar diretamente sobre as meninas. Especialistas em linguagem corporal começaram a analisar cada segundo das gravações, e então surgiram as primeiras pistas. Uma pausa aqui só para dizer que se você não quiser só assistir esse vídeo, mas investigar um caso aí na sua casa você mesmo, então vem conhecer quem é que está trazendo esse vídeo para você. Essa é a Detective Night. Vários casos e investigações criminais para você solucionar aí na sua casa, sozinho ou com quem você quiser. São vários casos que você consegue achar clicando no link aqui embaixo para ver qual você prefere e qual você gostaria de investigar a hora que você quiser. E a melhor parte é que se você assistir até o final desse vídeo, você consegue 10% de desconto na sua primeira compra usando o cupom Investigação Aberta. Então é melhor nem esperar. Já garantir o seu caso e ver se você consegue solucionar o que a polícia não conseguiu. E agora vamos dar uma pausa na sua investigação e voltar para nós. A polícia descobriu que Chris estava tendo um caso extraconjugal com uma colega de trabalho. Ela chamava Nicole Kessinger. Segundo investigações, o Chris dizia pra ela que estava em processo de separação e que o casamento tinha praticamente acabado, mas a realidade era bem diferente. Shannon fazia postagens tentando entender por que o marido estava distante. Em mensagem para amigas, ela dizia sentir que algo estava errado no relacionamento e que Chris parecia frio há semanas. E enquanto isso, investigadores começaram a analisar movimentações de celular, o GPS do caminhão de trabalho de Chris e câmeras de segurança da vizinhança. Uma das provas mais importantes veio da câmera do vizinho. As imagens mostravam Chris carregando algo no caminhão de trabalho muito cedo na manhã do desaparecimento. O comportamento dele assistindo as imagens do lado da polícia também chamou a atenção. Ele parecia extremamente nervoso. A tensão aumentava a cada hora e a busca pela família tomou a mídia americana. Após falhar em um teste de polígrafo, Chris começou a contar histórias contraditórias à sua história inicial. Primeiro, ele afirmou que a Shannon teria matado as duas filhas depois de uma discussão entre os dois em casa. Depois, ele confessou. A verdade era muito pior. Chris admitiu ter assassinado Shannon. Segundo a confissão oficial, ele estrangulou a própria esposa dentro da própria casa depois de uma conversa de separação. Depois disso, colocou o corpo dela no caminhão de trabalho, mas ele também matou as duas filhinhas pequenas. Os corpos das meninas foram encontrados dentro de tanques de petróleo, em um local isolado pertencente à empresa que Chris trabalhava. O corpo de Shannon foi enterrado próximo dali. Durante todo o caso, muitas pessoas tentavam entender
Por quê? Como alguém que parecia ser tão normal fazer algo tão cruel? Esconder algo tão sombrio? Até hoje, documentários e entrevistas tentam entender o comportamento do Chris, antes e depois dos assassinatos. E você? Acredita que os sinais estavam ali o tempo inteiro? E se você quiser investigar um crime aí da sua casa, seja com a família, namorado, amigos ou sozinho, então procura Detective Night. Vários crimes com pistas, depoimentos, vítimas, para você solucionar com quem você quiser e aonde você quiser. E depois me conta aqui se você conseguiu solucionar um crime aí da sua casa. Eu sou a Mina e esse foi mais um Investigação Aberta com a Detective Night.